Amém, meus irmãos, que a gloriosa graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Alguns irmãos estávamos com saudades e estão aqui já de volta, depois de um tempo de férias, de confraternização com familiares, e é muito bom estarmos aqui no primeiro domingo, é isso? De janeiro de 2025, para a gente celebrar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela sua presença e pela sua bondade, amém? Hoje a nossa participação vai ser em dose dupla. Primeiro a gente vai fazer aqui um momento muito gratificante de apresentação de uma criança linda, né? Mais uma criança linda, né? Já tem o Davizinho e agora chegou a Helena, né? Então desde já eu gostaria de chamar aqui o casal Vinícius e Ananda, que viesse aqui à frente, com sua família linda, abençoada. Nós vamos fazer esse momento de apresentação. Eu vou descer. Vou descer para ficar mais à vontade para os irmãos. Ninguém conhece aqui, né? Vinícius e Ananda, ninguém sabe quem é. São pessoas abençoadas que nós temos um carinho muito grande por essa família, por essa casa, e nós ficamos felizes por tudo quanto Deus tem feito na vida de vocês, porque filhos são bênçãos do Senhor, né? Filhos é aquilo que a gente pode, são tesouros que a gente pode acumular no céu. Tudo mais que a gente ganha, conquista aqui na terra, vai ficar quando Jesus voltar, mas os nossos filhos a gente pode levar conosco, e que Deus continue abençoando vocês. Eu gostaria de trazer a mensagem da palavra do Senhor, está lá em Marcos capítulo 10, os irmãos sabem que nós, como batistas, nós acreditamos, biblicamente falando, que uma criança, ela não pode ser batizada, porque o batismo é quando uma pessoa, um homem, uma mulher, de fato tem consciência da sua fé em Cristo. Nós acreditamos no credobatismo, quando a pessoa crê em Cristo, aí sim, conscientemente ela é batizada. Mas assim como Jesus foi apresentado ao 8º dia, nós acreditamos que uma criança, ela pode sim ser apresentada e deve sim ser apresentada ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus conduza a sua jornada até a fase adulta, para que ela de fato creia e confesse Cristo como Senhor. Marcos capítulo 10, verso 13 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado, e lhes disse: deixe-me vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e os abençoou. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora. Eu estou meio enferrujado, Vini, mas se você confia, agora, segura aqui por gentileza. Está na mão de Deus, acima de tudo está na mão de Deus. Eu gostaria que você colocasse o microfone aqui, e nós vamos fazer uma oração, irmãos. Estenda as suas mãos se você puder, amém? Para a gente poder fazer a oração por Helena, e fazer a oração também pela vida de Ananda, de Vini, para que o Senhor continue abençoando essa família. Deus bendito, Pai Santo, aqui nas tuas mãos está a Helena, Senhor, está nas tuas mãos, essa criança tão frágil, tão simples, tão vulnerável. Meu Deus, assim o Senhor espera que nós também sejamos nas tuas mãos, e nós consagramos Helena ao Senhor, Pai. Essa menina linda, cheia de vida, cheia de saúde, vitalidade, vigor. Nós oramos ao Senhor que o Senhor conduza os caminhos de Helena para o centro da tua vontade. E para isso o Senhor decidiu usar os pais em primeiro lugar. O Senhor decidiu usar Vini e o Senhor decidiu usar Ananda para ensinar a Helena os passos de uma vida cristã. E por isso nós te pedimos, abençoe eles, dê sabedoria e entendimento, dê discernimento, Senhor, em nome de Jesus, para que eles continuem sendo instrumentos do Senhor na formação do caráter de Helena e de Davizinho também, para a glória do teu santo e poderoso nome. Abençoamos essa família em nome de Jesus. Amém,
Amém. Está abençoada. Amém, amém, amém. Parabéns, Ananda. Parabéns, Davizinho. A irmãzinha. Parabéns, Vini. Amém. Que bom, que bom. Que mais e mais crianças cheguem na nossa comunidade. Amém, Vitor? Amém, Vitor? Amém. Louvado seja Deus. Amém também. Na casa do pastor, se chegar também é bênção, varão. Tem isso não. Deus mandar é bênção. Não fique preocupado com as despesas não, que Deus supre. A gente vai falar sobre isso hoje. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 16 hoje. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 16. Nós estamos com uma série de mensagens, uma mini série de mensagens. Só para os irmãos dar um rápido aviso, amanhã, na graça de Deus, nós estaremos começando as nossas férias, nós estaremos em viagem. Peço aos irmãos que orem por nós, e nós, se Deus quiser, retornaremos. Vamos quebrar ela, para os irmãos não ficarem tão saudosos assim, viu? Tem muita gente que fica órfã, né? Pastor, 40 dias de férias, que é isso? Então a gente vai quebrar, dia 19, se Deus quiser, a gente está aqui no culto, na escola bíblica. Não vamos poder estar no culto à noite, porque na segunda-feira de manhã cedo, Rita tem uma consulta em Salvador, e aí para não viajar de madrugada, a gente prefere viajar à tarde. Mas na escola bíblica, estaremos aqui ministrando, na escola bíblica, e no final de janeiro, de novo aqui, e em fevereiro, de novo aqui, até finalizar as férias, lá para o meado de fevereiro. Amém, irmãos? As férias do pastor é 40 dias, louvado seja Deus. Êxodo 16, irmão Isaú já falou logo assim, qualquer coisa eu lhe ligo. Ligue, qualquer coisa não, não ligue não, pelo amor de Deus. Ligue para Valdério. Vamos ler o texto completo. A gente não vai ter tempo para expor todo o texto completamente como a gente gosta de fazer, mas eu gostaria de ler com os irmãos para você pegar a história, para você entender o que o texto está dizendo, para você pegar o meio da história e entender o que Deus está falando conosco. Êxodo 16 começa assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. Verso 2: no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Verso 8, disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra Ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois Ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responde-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Verso 15. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer.
Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para a pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés, e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Verso 21. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois o pôr do sol esquentava e aquilo que se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Verso 24. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, não acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no 6º dia, Ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. Verso 31, o povo de Israel chamou maná àquele pão. Era branco como semente de coentro, e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná, e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná, e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para lhe ser guardado. Os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram o maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Parêntese, o jarro é a 10ª parte de um arroba. Fecha parêntese. Poder se assentar, em nome de Jesus. Nessa minissérie de mensagens, que nós começamos no domingo passado, nós demos como título: Atravessando Desertos, Surpreendidos pela Graça. Atravessando Desertos, Surpreendidos pela Graça. E o subtema desse texto que nós acabamos de ler é: entre a murmuração e a satisfação. Na semana passada eu trouxe uma frase de um autor desconhecido, que eu acho que tem tudo a ver com o que o texto de hoje e o texto da semana passada tem a nos dizer. O autor desconhecido disse certa feita: muitas vezes um período de deserto serve para nos mostrar que tudo o que nós precisamos é de Deus. Muitas vezes um período de deserto serve para nos mostrar a cada um de nós, ao povo de Israel e a nós, que tudo o que nós precisamos é do Senhor. Essa parte que nós acabamos de ler, capítulo 16, faz parte de um bloco de capítulos no Êxodo, que começa no capítulo 15, e vai até o capítulo 18, o que nós chamamos de peregrinação no deserto. O povo está saindo, é um período que o povo está saindo do Egito, até a chegada ao Sinai, onde Deus vai se revelar ao povo, vai estabelecer uma aliança, vai trazer os mandamentos, vai trazer as diretrizes para a confecção do tabernáculo, para que Deus de fato habite no meio do povo. O objetivo de Deus aqui no Êxodo é trazer a sua presença para o povo, por meio do tabernáculo, a sua glória descer para o povo. Mas antes de Deus se revelar no Sinai, tem a peregrinação no deserto. O capítulo 15, por exemplo, que foi o capítulo que nós começamos
a trabalhar, do capítulo 15, verso 22 ao 27, o capítulo 16 e o capítulo 17, vai falar justamente desse período. E nesses 3 períodos, desses 3 capítulos, fala que o povo está indo em desertos diferentes. No capítulo 15, fala que o povo chegou ao deserto de Sur. No capítulo 16, que nós acabamos de ler, fala que o povo chegou ao deserto de Sim. E no capítulo 17, fala que o povo chegou ao deserto de Refidim. 3 desertos diferentes. E nesses 3 desertos diferentes, como nota de introdução, a gente já pode aprender 2 coisas. Em primeiro lugar, nós podemos aprender que atravessar desertos não é um acidente na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida do povo de Deus, mas é uma agenda de Deus para o povo de Deus. Por quê, pastor? Porque nos 3 desertos, quem está conduzindo o povo é Deus. Não é Moisés que está conduzindo o povo a esses 3 desertos, não é Arão. Quem está conduzindo o povo, quem está dizendo para o povo chegar, se acampar ou partir, é hora de peregrinar, é hora de acampar, é Deus. Quando a nuvem parava, o povo parava. Por quê? Porque Deus queria que o povo passasse por aquele momento. Então isso a gente pode aprender de cara. Atravessar momentos desérticos na nossa caminhada de vida, não é um acidente nas nossas vidas, mas é uma agenda de Deus para você. É uma agenda de Deus para a sua família, é uma agenda de Deus para o seu comércio, é uma agenda de Deus para a nossa caminhada espiritual. Em segundo lugar, como nota de introdução, a gente pode aprender nesses 3 capítulos. Se você ler o capítulo 15, 16 e 17, a reação do povo diante do deserto é reclamar. Nos 3 capítulos o povo reclama, nos 3 capítulos o povo murmura, nos 3 capítulos o povo questiona o agir, os planos e a direção de Deus. E aí a gente pode aprender a segunda lição. Atravessar desertos é a forma de Deus revelar. Revelar para quem, pastor? Revelar para nós, porque Ele já sabe. Atravessar desertos é a forma de Deus revelar em quem está centrado o nosso coração. Quando Deus permite a gente atravessar desertos, Deus está provando a nós. Deus está nos convidando a gente expor o nosso coração para a gente mesmo e para Ele. Em quem está centrado o nosso coração? É em Deus ou nas bênçãos de Deus? É no doador ou nas doações de Deus? Em quem está centrado o nosso coração? O deserto coloca isso para fora. Porque quando está tudo muito bem, quando a gente está no oásis existencial, a gente pode se confundir e ser enganado e achar que o nosso coração está firmado em Deus, mas na verdade o nosso coração está firmado naquilo que Deus pode proporcionar para nós. E quando Deus tira? E quando Deus fecha a porta? E quando Deus te conduz para o deserto? Deus revela para mim e para você quem é o teu Deus. Então, meus irmãos, o capítulo 16 é o 2º capítulo dessa trajetória. E em resumo, nessa noite, nós poderíamos definir a mensagem do capítulo 16 na seguinte frase: nos desertos da vida, somos provados a descansar na provisão diária do Senhor. Nos desertos da vida, somos provados a descansar na provisão diária do Senhor. Com a sua Bíblia aberta, por gentileza, eu gostaria de contar essa história com vocês e tirar alguns princípios. Em primeiro lugar, diz o texto sagrado que o povo sai de Mara, do capítulo 15, e é conduzido a um outro deserto. O capítulo 16 começa assim, o verso 1: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. Ou seja, o povo, entre Elim e entre Sim, que o capítulo 16 começa, foram 27 dias. 27 dias depois, Deus conduz o povo a um novo deserto. 27 dias depois, Deus coloca o povo à prova.
27 dias depois, Deus coloca o povo mais uma vez em xeque. Será que o povo aprendeu a lição de Mara? Será que o povo agora confia em mim? E aí você começa a perceber comigo, o verso 2 diz assim: no deserto, toda a comunidade de Israel, qual foi a reação do povo? Toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. E eu quero chamar a sua atenção para esse verbo reclamar, porque esse verbo reclamar ou queixar, talvez na sua Bíblia tenha essa tradução, queixar-se. Essa palavra aparece várias vezes na nossa narrativa. Reclamar, queixar-se. Eu fiz um levantamento e, por exemplo, a palavra reclamar aparece no verso 2, no verso 7 e no verso 8. A palavra queixar, queixa, aparece no verso 7, no verso 8, no verso 9 e no verso 12. Eu fiz um levantamento maior e percebi que esses dois verbos, reclamar e queixar, aparecem em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, o verbo reclamar aparece 14 vezes em todo o Antigo Testamento. Sabe quantas vezes aparece? Ou melhor dizendo, aparece 14 vezes. Sabe quais livros aparecem esses verbos reclamar? Nos dois livros que narram a peregrinação do povo no deserto, Êxodo e Número. O verbo reclamar no Antigo Testamento só aparece enquanto o povo está peregrinando. O verbo queixar aparece 8 vezes no Antigo Testamento. Sabe quantas vezes aparece nos livros do Antigo Testamento? Somente também em Êxodo e Números. O que a gente aprende com isso? Que o estilo de vida que o povo da peregrinação, o povo que está passando no deserto, é um estilo de vida de reclamar e queixar. O povo que está atravessando o deserto está reclamando e está queixando como seu estilo de vida. E aí vem a nossa primeira lição na história. E a primeira lição que a gente pode aprender com isso é que ao atravessar desertos, a disposição do nosso coração revela o nosso grau de maturidade espiritual. Ao atravessar desertos, a disposição do nosso coração, qual é a disposição do nosso coração ao atravessar desertos? Revela para nós o grau de maturidade espiritual que nós temos. Você já ouviu aquele ditado, né? Quem não chora, não mama. Porque isso define as crianças. Crianças constantemente é que estão chorando para tomar o leitinho, para comer. Choram se está com cólica, se estão doendo. É o choro que expressa a comunicação da criança. Chorar, reclamar, murmurar, define uma criança natural, mas isso enquanto criança é absolutamente normal. O problema quando isso acontece com a nossa caminhada espiritual. Quando uma pessoa está caminhando com Jesus e o estilo de vida dela é reclamar, é queixar-se, é murmurar, é resmungar. Se tem um estilo de vida que marca a identidade de bebês, é reclamar. Reclama de tudo. Reclama de qualquer coisa. Algo saiu do controle. Algo saiu fora dos planos, reclama, murmura, questiona, debate, faz calundu espiritual. Interessante como uma disposição do coração de reclamar e queixar-se diante dos infortúnios, necessidades e desencontros da vida, reflete a criança espiritual que habita em cada um de nós. Não importa se nós temos 20, 30, 40, 50, 80 anos de vida. Se diante das nossas frustrações pessoais, a nossa resposta é reclamar, é queixar, é questionar, é murmurar, porque não temos comida, porque não temos bebida, isso revela que ainda não compreendemos o plano maior de Deus para as nossas vidas, que é nos aperfeiçoarmos para sermos semelhantes a Cristo Jesus. E se você olhar comigo para o texto, você vai perceber que a reclamação daquele povo de Israel é uma reclamação injusta, é uma reclamação triste e incisiva. Observe comigo o verso 3, eles reclamam de quê? Disseram-lhes os israelitas, qual era a reclamação deles? Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito.
Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto, para fazer morrer de fome a esta multidão. Eles estão reclamando basicamente aqui de duas coisas. Em primeiro lugar, eles estão dizendo o seguinte, irmão, se a gente parar para meditar nesse texto, eles estão dizendo o seguinte, que toda a comunidade está afirmando que o Senhor, por meio do êxodo, por meio da libertação, por meio da intervenção milagrosa de Deus, o Senhor havia piorado a condição de vida deles. Eles estão dizendo, a nossa condição de vida hoje é pior do que quando estávamos escravizados no Egito. Observe o texto sagrado, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Quem dera estivéssemos mortos lá no Egito como escravos. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne. Qual é o padrão de análise de uma vida boa, de uma vida ruim? É se tem comida na mesa, é se a panela está cheia. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Se você observar comigo o início do livro de Êxodo, meus irmãos, você vai perceber um detalhe, logo no início, capítulo 1, verso 14, diz assim, que os egípcios tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar barro e fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Êxodo 1,14. E mais adiante o texto sagrado ainda diz, capítulo 2, verso 23, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Mas agora, depois de livres, depois de terem presenciado todo o agir de Deus sobre a vida deles, eles estão reclamando de que o Senhor tinha intenção de matá-los de fome no deserto. Caminhe comigo, porque em segundo lugar, a reclamação deles revela uma outra mensagem. Toda a comunidade está afirmando que as intenções do Senhor através do êxodo eram perversas. Deus estava sendo perverso com eles. Deus estava agindo de trairagem. Veja comigo o verso 3, a parte B. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para quê? Para fazer morrer de fome toda essa multidão. Meus irmãos, eu não sei qual é a reação de vocês ao ler essa passagem, mas quando eu estava meditando sobre isso, eu falei, meu Deus, como nós somos tão cegos e míopes espirituais, e limitamos tanto o agir de Deus. Eles estão limitando o agir de Deus ao que tem comida, se tem bebida, e eles estão afirmando que a intenção do Senhor não era libertá-los, não era salvá-los, era matá-los, era acabar com a vida deles. Depois de tudo o que Deus fez na vida deles, e aí nós aprendemos a segunda lição. Ao atravessar desertos, nós revelamos, assim como o povo de Israel, nós revelamos a nossa verdadeira perspectiva de vida. Ao atravessar desertos, nós revelamos quais são os óculos que de fato nós usamos para interpretar o agir de Deus, para interpretar a nossa vida. O grande mover de Deus na direção do povo de Israel era no sentido de fazer cumprir suas gloriosas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Que promessas são essas, pastor? Desde Gênesis, e o livro de Gênesis foi escrito nesse período aqui, de peregrinação. O povo de Israel foi relembrado das grandes promessas. Que promessas, pastor? Promessa de formação de um povo. Deus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. A quantidade de pessoas que foram libertas do Egito. Deus cumpriu, Abraão. Eu vou fazer de você uma multidão, vou fazer de você uma nação. Se você puder contar as estrelas que estão no céu, assim também você poderá contar os teus descendentes. Deus cumpriu ou não cumpriu? Moisés está falando, Deus está cumprindo as suas promessas, por meio do qual, meus irmãos, por meio da nação, por meio do qual Deus traria o descendente da mulher, Gênesis 3,15,
o Redentor que esmagaria a cabeça da serpente, promessa de fazê-los de simples peregrinos e possuidores de uma terra farta e próspera, a qual serviria de paródia da cidade celestial. Deus está prometendo uma terra boa, farta. Deus está conduzindo esse povo para lá, e essa terra prometida é um tipo, é um exemplo do que Deus está preparando de toda a nação, de toda a nossa pátria celestial, que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Deus está prometendo isso e Deus está cumprindo. E mais, o texto diz ainda, para os que crerem, promessa de que o próprio Senhor, Deus prometeu a Abraão, Isaque, Jacó e aquela nação, que Ele, Deus, habitaria no meio do povo. Essa é a intenção de Deus, de restaurar o relacionamento que o homem e a mulher tinham em Gênesis 1 e 2, no jardim do Éden. Deus habitando no meio do seu povo. É isso que Deus está fazendo. O grande problema, meus irmãos, é que aquelas pessoas estão no processo, e o processo é passar pelo deserto, e a única coisa que elas conseguem perceber é o verso 3: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Diante de toda essa grandiosidade das promessas de Deus, de todo esse plano maior, lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Diante da promessa do próprio Deus estar conosco, da glória de Deus se manifestar, de Deus trazer o Redentor por meio da descendência de Abraão e abençoar todas as nações, inclusive nós brasileiros. Vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. A perspectiva daqueles irmãos era uma perspectiva de vida carnal, materialista, imediatista, uma perspectiva do aqui e agora. O que importa é carne na panela, é pão na mesa, é barriga cheia. Nossas necessidades do aqui e agora, nossas necessidades imediatas satisfeitas. Queremos prosperidade, paz, segurança, tranquilidade e saciedade. Essa história de depender, de confiar, de esperar, não é a linguagem que esse povo costumava a falar no Egito. Mas no deserto, quando Deus coloca o povo de Israel, quando Deus coloca você e eu no deserto, a linguagem que Deus quer nos ensinar é que tudo o que nós precisamos é de Deus. Você precisa confiar em Deus, e você precisa ler a vida na perspectiva e pelas lentes de Deus, do plano maior de Deus. E a grande preocupação de Deus não é atender às suas necessidades pessoais, os seus sonhos pessoais. Não é. O grande plano de Deus na minha e na sua vida não é dizer sim a todas as suas orações. O grande agir de Deus na sua vida não é assinar embaixo toda a sua lista de pedidos. Não é. Se você está caminhando Deus nessa perspectiva, você vai se frustrar, porque o Deus que está conduzindo esse povo no deserto, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Ele é soberano, e Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E o texto sagrado diz, meus irmãos, no verso de número 4, e todo esse contexto, criado por Deus, era uma prova. E o povo foi reprovado. Por quê? Porque a perspectiva é errada. Perceba comigo, meus irmãos, alguns ensinos da nossa geração. Alguns ditos evangelhos que a gente ouve tanto aí. Rede social, youtuber, grandes igrejas, a gente ouve.
pelo menos 3 tipos de evangelho a gente ouve, que são perspectivas carnais com a roupagem evangélica, uma roupagem cristã. E muitas vezes a gente acha, é o evangelho de Cristo, mas não é coisa nenhuma. Primeiro, eu destaco o evangelho triunfalista, pregado por tantos propulsores aí, neopentecostais, até mesmo pentecostais, que diz assim: nada de sofrimento, nada de tristeza, nada de cruz, nada de falar de pecado, nada de chorar por arrependimento, e nada de falar de julgamento eterno no inferno. Aqui falamos somente de alegria, que a vitória virá, que a bênção chegará. É o evangelho triunfalista, que muitos pregadores anunciam nas suas grandes povoações: amém, amém, amém. Como se o grande projeto de Deus nos dar uma vida confortável, e quando Deus permite o deserto, a gente cai e bate a cara no chão. Segundo evangelho que a gente ouve aí, propagado por grandes, ilustres pregadores da nossa geração, é o evangelho da prosperidade. Nada de pobreza, de doença, de crise, de deserto. Se você está enfrentando essa situação, é porque você não está tendo fé suficiente no Deus verdadeiro. Deus nunca irá levar você para o deserto. Se você está enfrentando o deserto, é porque você não está crendo o suficiente, ou está em pecado. E grandes pregadores, com audiência enorme, não vou citar o nome aqui por questão de ética, mas você sabe quem estou falando, de nível nacional, pregando isso aqui, e eu não consigo entender como é que você ouve o pastor Daniel domingo de noite, e ouve esse tipo de gente meio de semana, porque não combina, o discurso não é igual. Um outro tipo de evangelho mais atual, o evangelho coach, que diz assim: você tem a força. Porque o evangelho coach, ele é pior do que o evangelho da prosperidade. Porque o evangelho da prosperidade, ainda a pessoa clama a Deus, na expectativa que Deus faça algo, ainda que esse algo é material, é existencial, é aqui e agora, é a bênção do aqui e agora, mas ele clama a Deus ainda. O coach não, o coach diz: você tem a capacidade de sair sozinho do deserto, você tem um gigante dentro de você. E a gente gosta desse tipo de discurso. E o grande problema, meus irmãos, é que nós, o povo de Deus, o povo evangélico, colocamos esse discurso no mesmo pacote e chamamos de evangelho de Cristo. Ah, meus irmãos, Paulo diria anátema a esse tipo de discurso. Contudo, esses falsos evangelhos perpetuam em nossos corações uma falsa perspectiva de quem é Deus e do que de fato Deus está fazendo na vida do seu povo. Esse falso evangelho nos engana e cria uma caricatura de um Deus que não é o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o Deus que a gente vê revelado nas Escrituras. Porque o Deus que é revelado nas Escrituras, Ele permite sim, Ele conduz sim cada um de nós para momentos desérticos, não para nos matar, não para nos destruir, não para acabar com a nossa vida, mas para nos formar, para nos maturar, para fazer com que nós pareçamos mais com Jesus. E se você não entender isso, você vai buscar atalhos e você vai quebrar a cara. Se a gente não tiver a perspectiva correta, a gente vai ficar buscando atalhos. E tem muita gente que vai buscar os atalhos e se frustra com Deus, porque o Deus que ela acreditava não é o Deus das Escrituras. Se não temos a perspectiva correta, não compreendemos quem de fato é o Senhor. O Deus que nos libertou do Egito, nos libertou do pecado. Não compreendemos a sua grande obra em nossas vidas, que é nos transformar à imagem de Cristo, e não compreendemos a sua verdadeira missão. Qual é a verdadeira missão que Deus colocou na sua vida, na minha vida? Qual é? Fazer discípulo. Se a gente não está fazendo discípulo,
a gente não está entendendo a missão e a perspectiva de Deus. Porque a grande missão que Deus deu para a igreja não é construir prédios. Porque se você não conhece a história, muitos dos nossos irmãos, primeiro, segundo, terceiro século, sabe onde é que eles se reuniam? Nos cemitérios, nas catatumbas de Roma, para não serem perseguidos. A grande missão de Deus não foi a gente fazer encontrões, eventos. A grande missão de Deus para mim e para você é fazer discípulo. Gaste a sua vida para viver o centro da missão de Deus. Quando a gente não entende isso, a gente fica igual o povo de Israel, reclamando porque não tem pão, porque não tem carne. E a grande missão que Deus deu ao povo de Israel, Êxodo 19: eu quero que vocês sejam um reino de sacerdotes e reis, para que os povos das outras culturas olhem para vocês e sejam atraídos para mim. Missão. Mas vamos seguir com a história, porque ao olhar o deserto pela perspectiva correta e espiritual, aprendemos muito mais de quem é Deus e da sua obra em nossas vidas. E é justamente isso que o Senhor passa a ensinar ao seu povo. De maneira graciosa, Deus, Ele poderia dar uma cajadada, né? Mandar um raio assim. De vez em quando a gente olha para essa história aqui e fala: meu Deus, o Senhor é paciente. Ele é paciente com a gente. É ou não é? Nós somos o povo do Êxodo. Nós não somos diferentes não, irmãos. Nós não somos diferentes não. E olha só o que Deus faz. Veja comigo o verso número 4. Qual a reação de Deus? Disse, porém... O porém aí é contradição, viu? O povo está indo numa direção, a palavra de Deus vem na contramão. Disse, porém. Deus não está concordando com o povo. Deus está indo na contramão do povo, questionando o povo, admoestando o povo. Disse, porém, o Senhor a Moisés. E aí eu entendo o seguinte: nosso olhar, nossa vida, nossa perspectiva, nossa postura e nosso estilo de vida começam a ganhar uma nova dimensão a partir da palavra de Deus, porque a história muda quando Deus fala. A situação do povo, a perspectiva do povo, o entendimento do povo. E perceba, detalhe aqui, você que gosta de estudar a palavra de Deus, Moisés está escrevendo isso aqui, não para essa geração aqui que está contando a história, ele está escrevendo para uma segunda geração que está perto de entrar em Canaã. Ele está escrevendo para essa geração, e Moisés está contando essa história para ensinar o povo, de que a palavra de Deus é que tem o poder de mudar a nossa perspectiva, de mudar a nossa dimensão de vida. É justamente a palavra de Deus que gerará ordem, diante do caos que se estabeleceu aqui no deserto. Quando o texto diz para nós, disse porém o Senhor. O disse porém ao Senhor, meus irmãos, é o poder de Deus sobre as nossas vidas, para alinhar o nosso coração ao coração de Deus. O disse porém ao Senhor é o poder de Deus para reconfigurar, para resetar a nossa placa-mãe herdada do Egito e realinhar o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa alma na visão de Deus para nós. Quando a gente não ouve o Senhor, quando a gente não se rende à palavra do Senhor, a gente continua pensando e agindo como vivíamos no Egito. É por isso que a gente vê tanto escândalo no meio evangélico, porque são pessoas que se dizem evangélicas, mas a placa-mãe ainda está no Egito. O modo de pensar, o modo de raciocinar, o modo de lidar com a vida está lá no Egito. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, ela tem o poder de realinhar o nosso coração. E uma das coisas que o diabo, meus irmãos, tentará cada um de nós, a você que está aqui nessa noite, se tem uma coisa que o diabo tentará, você que está aqui nessa noite, é lhe tirar do ambiente da palavra de Deus. Nesse momento aqui, que é um dos momentos
onde a palavra de Deus é exposta, é explicada, é aplicada, a palavra de Deus é colocada para fora de maneira clara e simples, o diabo vai tentar você a tirar a sua atenção, a fazer com que você pense em outras coisas, a roubar, a arrebatar a palavra de Deus no seu coração. Para quê? Para que ela não gere fruto. Se tem uma coisa que o diabo vai tentar você, é botar coisas para você fazer no dia a dia, semana após semana, lhe botar carga, lhe botar compromisso, e botar agenda, e botar demanda, para que você não tenha tempo para estar na palavra de Deus. É uma estratégia dele. E o grande problema, meus irmãos, que eu percebo na nossa geração, e isso me espanta, e eu penso que a nossa geração ela vai ser muito mais condenada do que as outras gerações, porque, por exemplo, se você pensar na Idade Média, onde surgiu a Reforma Protestante, a maioria das pessoas eram analfabetas, elas não tinham a palavra de Deus. Isso aqui, que nós temos hoje, impressa, traduzida, hoje tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente, Bíblia rosa, verde. O povo não tinha, e hoje nós temos. É até admissível naquele tempo as pessoas não conhecerem a palavra de Deus, mas na nossa geração, o que nos falta, meus irmãos, é nos render ao disse, porém, o Senhor a Moisés. Disse, porém, ao Senhor Moisés. Agora veja comigo, o que Moisés, o que o Senhor disse para Moisés? Veja comigo o verso 4, complemento. Pelo menos duas coisas. Ele fala assim: eu lhes farei chover, verso 4, eu lhes farei chover pão do céu. Verso 8 fala a mesma coisa. O Senhor lhes dará carne. Ou melhor, o verso 4 diz: eu lhes farei chover pão do céu. O verso 8 diz: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã. Vai dar pão e vai dar carne. É isso que vocês querem? Eu vou dar pão e vou dar carne. Agora veja comigo, através desses dois atos graciosos de Deus, de dar pão e de dar carne, Deus faz isso com um propósito. Deus faz isso para mostrar para o povo quem Ele é. Como é que a gente vê isso no texto? Veja comigo, se não é isso que Moisés tenta ensinar. O fato de Deus dar pão e o fato de Deus dar carne para o povo é com o objetivo de mostrar quem sou eu, para que vocês me conheçam. Veja comigo o verso 6, diz assim, o verso 6, uma parte do verso 6 diz: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Vai comigo agora para o verso 12. Ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus não está dando comida simplesmente para dar. Deus está dando comida na mesa para mostrar: olha quem eu sou para você. Eu vou fazer, eu vou prover, eu vou revelar para vocês a minha glória. Veja comigo o verso de número 7, se não é isso que Deus fala. Amanhã cedo verão o quê? A glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Agora vai para o verso 10. E a glória do Senhor apareceu na nuvem. No Êxodo, a glória do Senhor é a presença do próprio Deus. Deus está dizendo o seguinte para o povo: olha, o ato de eu prover vocês é para que vocês saibam quem eu sou, é para que vocês percebam a minha presença, é para que a vida de vocês seja transformada, transtornada pela minha glória e pela minha presença. E aí eu aprendo a quarta lição nessa noite, a terceira. Ao atravessar desertos, eu quero que você grave bem isso. Ao atravessar desertos, conhecer o Deus da provisão é mais importante do que receber a provisão de Deus.
ao atravessar desertos, conhecer o Deus da provisão, conhecer quem é Deus. Quem é Deus? É mais importante do que receber as bênçãos de Deus. Moisés está escrevendo, eu disse já isso, 40 anos depois disso aqui. Essa história aqui que Moisés está registrando aqui, tinha acontecido há 40 anos atrás. O povo está perto de atravessar o Jordão e começar a conquista através de Josué. Está pertinho. Moisés já está no final do seu ministério. E Moisés está escrevendo as suas últimas palavras. E ele quer que isso fique gravado na mente e no coração do povo. O povo está entrando numa terra prometida, uma terra que é farta, que mana leite e mel. Mas Moisés está querendo ensinar para o povo, olha, não importa. O mais importante não é a terra que é boa, não é a terra que é farta, não é a provisão, não são as bênçãos de Deus. O mais importante é a presença de Deus. Moisés relembra esse episódio para ensinar aquela geração da conquista, meus irmãos. Do que mais do que estar satisfeito com a terra prometida e com as bênçãos de Deus, a sua maior necessidade é que eles saibam quem é o Senhor, o seu Deus. Qual é a nossa maior necessidade, meus irmãos? É de um novo carro? É de uma casa maior? É de um emprego que pague mais? É de cura? É de saúde plena, revigorante? É de condição de vida financeira sustentável, a ponto de a gente se regalar nos prazeres dessa vida? O que é que adianta nós ganharmos tudo isso? O que é que adianta nós conquistarmos tudo isso? Os diplomas, os reconhecimentos, se não sabermos quem é o Senhor. Essa lição serve para nós, porque se não tomarmos cuidado, podemos ficar tão encantados com as bênçãos de Deus, com a provisão de Deus, com as codornizes, com o maná, com a família linda que o Senhor nos deu, com as propriedades e bens, com a saúde que desfrutamos, com os diplomas, com as amizades, com as viagens, que acabamos desfrutando tudo isso, sem desenvolver um relacionamento de intimidade, de contrição, de quebrantamento e de deleite em Deus. A maior necessidade da igreja dos nossos dias é de gente que conhece a Deus, gente que tem intimidade com Deus, gente que chora na presença de Deus, gente que se quebranta na presença de Deus, gente que é tomado pelo poder de Deus. O salmista Davi, ou o salmista Asaf, no Salmo 63, verso 1, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente, e a minha alma tem sede de Ti. A gente pode orar isso? Essa pode ser a nossa oração. Nós temos sede de Deus mais do que qualquer outra coisa. Que estar na presença de Deus é o nosso maior deleite. A história continua. Verso 14, verso 15 e o verso 31 diz assim: ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície no deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Daí veio o nome maná. O nome maná significa o que é isso? Porque eles não sabiam o que era, pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Verso 31, o povo de Israel chamou maná aquele povo. O Senhor provê generosamente o seu povo. E no verso 4, no verso 5, o maná seria uma provisão específica, para treinar uma área específica do nosso coração, do coração do povo e do nosso coração também. Porque era uma provisão especial de Deus. Se você ver comigo o verso 4 e 5, diz assim: disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu,
O povo sairá e recolherá diariamente. O povo sairá e recolherá diariamente. Não foi assim com as codornizes, mas com maná seria assim. A porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, ou seja, na sexta-feira, no sexto dia, trarão para ser preparado o dobro. Na sexta-feira o povo tinha que recolher o dobro, para sexta e para sábado, do que recolhe nos outros dias. E aí vem a nossa quarta lição. O fato de Deus dar essa especificidade nos ensina algo do que Deus queria trazer ao coração daquelas pessoas, que ao atravessar desertos, o povo de Deus precisa confiar diariamente na provisão de Deus. Nós precisamos confiar diariamente. O verso 3 diz: diante do Senhor, o maná teria que ser colocado diante do Senhor, para que fosse conservado para as futuras gerações. O maná exige que nós tenhamos confiança, meus irmãos, em Deus, todos os dias. Eu tenho que confiar hoje. Eu tenho que confiar que o Deus que proveu hoje, Ele vai sustentar amanhã. Mas o amanhã não chegou ainda. Mas eu preciso confiar. E Ele vai me sustentar amanhã, e vai me sustentar depois da manhã, e vai me sustentar esse ano, e vai me sustentar no outro ano. Dia a dia eu preciso confiar no Senhor. Imagine se você tivesse a condição de recolher o maná por 364 dias. 364 dias, você tivesse a sua provisão, o seu estoque. Você só dependeria do Senhor um dia no ano. E não é isso que Deus quer nos ensinar. Nos 365 dias do ano, eu preciso confiar que Deus está cuidando da minha vida e da minha família. Todos os dias. Em Mateus capítulo 6, verso 11, diz na sua oração, na oração do Pai Nosso, e Jesus nessa oração está relembrando o povo do deserto. O texto diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E nesse contexto de Mateus capítulo 6, verso 34, Jesus disse: portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos preocupados com o amanhã? Mas Deus decidiu dar sua graça diariamente. Quantas vezes nós estamos tão preocupados com o amanhã, com a segunda-feira que vai chegar, que nós nos esquecemos que Deus está falando com a gente hoje, do que Deus está falando hoje. Deus não trabalha na ansiedade do homem, Deus não trabalha nas nossas preocupações. Cada dia que a gente vive, a cada amanhecer, a graça de Deus vem sobre nós, a graça que provê, a graça que revigora, a graça que sustenta, a graça que nos dá força, a graça que nos dá sabedoria, a graça que nos dá lucidez para resolver os problemas da vida. Eu preciso buscar todo dia meu jarro de maná e confiar que amanhã tem mais. Precisamos entender que Deus não dá hoje a graça de amanhã. Deus não dá. Gente ansiosa bate a cabeça, bate a testa na parede, porque Deus não trabalha na ansiedade. A graça de hoje é a graça de hoje, a de amanhã ainda vai chegar. Não se preocupe com o que você faria se ou talvez, ou imaginar situações. Você não recebe graça para si ou talvez. Recebe graça para hoje, recebe graça para agora, terá graça para o dia seguinte quando ele chegar, e só chegará amanhã. Não olhe para uma versão do pote de maná, quando for para a cama, e não diga que conseguiu o que precisava, porque ele vai apodrecer, ele vai pegar bicho, para que eu e você aprenda a depender da graça diária do Senhor. Pastor Iago Martins disse certa feita: as coisas que você faz, que aparentemente vieram do seu esforço,
vieram da parte de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje é uma oração que humilha o nosso coração, porque você pode ser esforçado, você pode ter um concurso público, você pode ser um melhor profissional, mas no final das contas, o pão que põe na mesa, na sua mesa, é Deus, e você precisa, e eu preciso, depender de Deus. E caminhando para o final, o texto prossegue para uma última lição, porque é o estabelecimento do sábado. Verso 22, verso 26 a 26 diz assim: no sexto dia recolham o dobro, 2 jarros para cada pessoa. Verso 23, foi isso que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Verso 23, 24, e eles o guardarão até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Quando guardou para o sábado, não criou bicho, não se perdeu. Verso 25, como no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor, hoje vocês não encontrarão no terreno, durante 6 dias, verso 26, vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. E aí vem a nossa última lição da noite. Ao atravessar desertos, precisamos descansar no Deus que sempre está trabalhando em favor do seu povo. Porque é isso que o princípio do sábado nos ensina. Enquanto nós descansamos, enquanto nós somos passivos, enquanto nós estamos sentados, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Uma das formas, meus irmãos, que demonstramos confiança em Deus é por nossa capacidade de descansar. E se tem algo que é tão caro para os nossos dias, é o descanso. A correria frenética da vida, o consumismo frenético, eu preciso ter, eu preciso comprar, eu preciso ter aquilo, nos força a trabalhar mais. Para ter um luxo que os nossos pais, há 30, 40, 50 anos atrás, viviam sem, e viviam bem. Mas a indústria do consumo diz que você precisa. E você precisa trabalhar mais. Eu assisti uma reportagem essa semana, um garçom de um restaurante sendo entrevistado. O repórter falou: você trabalha aqui no restaurante quantos dias na semana? De trabalho de segunda a sexta. E final de semana? Trabalho de aplicativo. E eu estava com Rita, eu falei assim, esse é o retrato. É o retrato do homem e da mulher dos nossos dias. Pergunta, qual é o tempo que essa pessoa vai ter para a família? Eu vou um pouquinho mais a fundo. Qual é o tempo que essa pessoa vai ter para Deus? Nada contra o pessoal que trabalha de aplicativo, trabalha de autonomia. Pegue o princípio. Eu sempre, quando eu coloco o exemplo, eu não estou dizendo o exemplo, estou dizendo o princípio. Pegue o princípio. O princípio é: a nossa geração não vai deixar você descansar, a não ser que você intencionalmente diga: eu vou trabalhar até aqui. Eu vou trabalhar até essa hora. A partir disso aqui, eu não vou trabalhar, vou cuidar mais da minha família, vou estar mais com a minha esposa, vou discipular meu filho, vou orar mais, vou ler mais a palavra e confiar que enquanto eu estou descansando, Deus está provendo. Eu duvido que Deus vai deixar faltar, meus irmãos. É isso que Deus quer ensinar o povo de Israel. Pergunta, meus irmãos, durante todos os anos que o povo esteve na terra prometida, o povo confiou nisso? Não. Porque o diabo sempre vai tentar a cada um de nós, vai dizer: será que Deus vai prover mesmo? E as contas para pagar? E os boletos? O diabo sempre vai tentar colocar incredulidade em nosso coração.
a gente precisa confiar que intencionalmente descansarmos, até para nós mesmos, até para cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, cuidar das coisas bênçãos que Deus colocou nas nossas mãos, para cuidar, meus irmãos. A gente ora tanto por uma esposa, e a gente vai lidando com um casamento assim, meio que com a barriga, não tem mais tempo para conversar, não tem mais tempo para namorar, não tem mais tempo para dialogar, para sonhar junto. A gente ora tanto para a chegada dos filhos, e a gente lida com filhos como se fosse assim, eu tenho que só alimentar, só botar coisa, pagar a escola. A gente ora tanto para Deus nos dar, e a gente vai lidando como se fosse um produto. O sábado nos ensina que enquanto a gente descansa, Deus está trabalhando. E eu fecho, meus queridos, porque eu confesso a cada um dos irmãos que nós só conseguiremos viver tudo isso que eu falei aqui, tudo isso que eu falei nessa noite, nós só conseguiríamos viver se verdadeiramente nós tomarmos a decisão diária de Jesus ser a nossa única fonte de satisfação. Porque se Jesus não for a nossa única fonte de satisfação, tudo isso aqui, entra aqui e sai cá. No dia a dia a gente até tenta, sai daqui, não, eu vou tentar, a gente não consegue. É por isso que Jesus disse lá em João capítulo 6, verso 48 a 51. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Você pode repetir isso comigo? Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. O pão que você tanto anseia é Jesus. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados, diz Jesus, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Se alguém comer deste pão, se alguém se alimentar de mim, de Jesus, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É a vida que Jesus deu por você. Só Ele pode te alimentar. Porque enquanto Jesus não nos alimentar, a gente vai continuar revirando os lixos, em busca de migalhas. E a gente vai continuar com fome. Porque a fome que nós temos, o nosso trabalho não pode saciar. O sexo não pode saciar. O dinheiro, o reconhecimento, os aplausos, não pode. Eu sou o pão da vida, de Jesus. E essa semana eu fui muito impactado por uma canção da Nívia Soares. Eu espalhei essa música para algumas pessoas, alguns irmãos. E a música é Tudo que eu preciso, de Nívia Soares. Ela diz assim: dá-me a visão da tua glória, dá-me a visão de quem tu és, ó Deus. Abre os meus olhos para que eu possa ver que é de ti somente que eu preciso.
Tira-me o prazer por este mundo. Mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com os teus olhos. Vem me envolver com os teus braços. Faz-me morrer para mim mesmo. Ah, meus irmãos, como nós precisamos cantar isso. Como essa geração consumista precisa cantar isso. Faz-me morrer para mim mesmo. Ajuda-me a viver para ti. Faz-me entender que és tudo o que eu preciso. Eu sou teu e tu és meu. E ela fecha a canção dizendo: não há ninguém que me possua senão o Senhor. Tu és o meu dono, tu és o meu dono, o dono do meu viver. Toda a minha vida eu quero te entregar, quero render aos teus pés, pois eu sou teu, eu sou tua. Tu me compraste, eu sou teu, Jesus. Foi essa música que Jesus cantou no deserto, quando ele disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem. Jesus cantou essa música. E essa música que Deus quer que a gente cante em quaisquer circunstâncias das nossas vidas, inclusive no deserto. De que tudo que nós precisamos é do pão vivo que desceu dos céus. Vamos orar? Eu gostaria de desafiar você a fazer uma oração comigo, sincera, quebrantada. Talvez tenha coisas no seu íntimo que você precisa renovar, coisas que você precisa pedir perdão ao Senhor. Quantas vezes Jesus não é tudo o que nós de fato precisamos, meus irmãos? Essa é a hora da gente orar, da gente pedir perdão ao Senhor. Ele está aqui. E conforme ele fez lá no deserto de Sim, ele não condenou, não julgou aquela geração. Ele revelou para o povo que ele é tudo o que o povo precisava. Meu Deus e meu Pai que está nos céus, santificado e exaltado seja o teu santo e glorioso nome. Nesta noite nós queremos nos render. Nesta noite nós queremos nos quebrantar. Nesta noite nós queremos nos rasgar, Senhor, não as nossas vestes, mas o nosso coração. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque tantas vezes, meu Senhor, Tu não és tudo o que a gente de fato precisa. Tu não és suficiente para nós. Talvez a gente diga: Tu és tudo o que eu preciso, Tu és tudo, Tu és o meu Senhor, mas no dia a dia isso não encarna. As nossas atitudes não mostram isso, Senhor. Nos perdoa, Pai. Porque muitas vezes nós andamos cegos, enganados. As coisas deste mundo, Senhor, os encantos do Egito, nos enreda, Senhor, numa narrativa falsa, numa narrativa fake. E a gente acha que precisa de tantas coisas, meu Senhor. E a gente corre atrás de tantas outras coisas. E a gente vai negligenciando aquilo que é de mais fundamental nas nossas vidas, que é a Tua presença. A gente vai abrindo mão das disciplinas espirituais. A gente não tem mais sede e fome pela Tua palavra, meu Deus. A gente vai vivendo no modo automático. A gente vai vivendo com tanque reserva. A gente vai andando, meu Deus, com pneu vazio, furado. A gente vai vivendo, meu Deus, empurrando com a barriga a nossa caminhada contigo. Quantas vezes, meu Deus, o ambiente da oração é tão difícil estar ali, Senhor, e nos deixar gastar na Tua presença, sem pedir nada, sem nenhuma lista de pedidos, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma queixa, sem nenhum pedido, sem nenhum murmúrio, mas apenas nos deleitando na grandeza da Tua presença, meu Senhor da glória.
no Deus que está acima de tudo, de todos, no Deus que está sentado no alto e sublime trono, e que os anjos, os querubins, milhares deles cantam uma canção constantemente, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, e que Ele é grande, e que Ele é o Criador, e que Ele é o Redentor, e que Ele é o Salvador, de que Ele é extraordinário, de que Ele é tudo que nós precisamos. A adoração não começa quando a gente começa a adorar aqui, não, Senhor, porque nos céus a adoração já está acontecendo. O que nós te pedimos no Teu Espírito Santo é que nos quebrante. Se possível, se o Senhor achar necessário, nos coloque no deserto, sim, para que no deserto a gente aprenda de que tudo o que a gente precisa é o Senhor, e a gente entre nesse coro que os anjos estão cantando, a gente cante junto com eles, que Tu és a nossa suficiência, que Tu és o nosso único pão, e que a nossa fome não é por coisas, não é por reconhecimento, não é por prazeres do aqui e do agora, do imediatismo, não são pelas panelas do Egito. A nossa fome, o nosso anseio é por mais de Ti. Oh Deus, é isso que eu oro por nós, é isso que eu oro para essa igreja, Senhor. Essa é a minha oração por nós, por essa igreja. Essa é a oração que eu faço pelas igrejas aqui de Jequié. Mais maturidade, mais presença de Deus, menos oba-oba, menos superficialidade, menos imaturidade, menos perspectivas carnais, e mais a Tua presença, mais compromisso, mais disposição, mais submissão, mais amor, mais quebrantamento, mais santidade, mais deleite, mais adoração, porque o Deus que